Abra uma palavra do Senhor. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 3. A partir do versículo 14 até o versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Assim diz a inerrante palavra do nosso Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Conta-se que o cisne branco é um animal que vive silente a vida toda. Ele passa a sua vida todinha silente. E perto da hora de morrer, ele canta uma belíssima canção. Embora os dados científicos tenham apontado, já apontam para o fato de que essa lenda não é verdadeira, e ela é uma lenda atribuída ao grande filósofo Sócrates, essa lenda tem sido tomada como verdade. Os grandes artistas, grandes músicos, grandes pintores, artistas de todas as áreas têm tomado como verdade o fato de que a grande obra de um artista é realizada um pouco antes dele morrer. O texto sagrado que nós acabamos de ler é o último escrito do apóstolo Paulo. Embora nós saibamos que toda a Escritura tem o mesmo nível de importância, nós temos neste texto que lemos o registro apostólico inspirado da parte de Deus, instruindo o servo de Deus Timóteo para viver a vida cristã. Paulo estava muito provavelmente preso em Roma pela segunda vez. E essa carta deve ter sido escrita antes do ano 67, depois de Cristo. Porque no ano 67, os pais da igreja tratam este ano como o ano do martírio do grande apóstolo. E rapidamente, um contexto desta carta, o histórico desta carta, nós podemos observar que Paulo abre a carta no capítulo 1 com uma ação de graças apostólica, louvando o Senhor pela vida do amado Timóteo, que é o destinatário da carta. Ele ora a Deus, agradece a Deus, porque ele lembra das lágrimas de Timóteo. Ele lembra muito provavelmente do dia que conhecera Timóteo. E esse dia foi em Atos 16, está registrado em Atos 16, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. É interessante notar que um pouquinho antes desta segunda viagem missionária, Paulo tem um desentendimento com um dos seus companheiros, por causa de um outro jovem chamado João Marcos. Aquele outro companheiro queria levar João Marcos consigo para a segunda viagem missionária, e Paulo disse não, ele nos abandonou na primeira viagem. Então Barnabé, este companheiro, foi para um lado e Paulo foi para outro. Em Atos 16, Paulo chega em Derbe e Listra. E ele encontra Timóteo. A igreja ali dá bom testemunho de Timóteo, um jovem. Então Paulo leva consigo aquele jovem. E agora Paulo está nestas circunstâncias de prisão,
15 anos após Atos 16, escrevendo esta carta, a sua última carta. Ele trata de alguns elementos aqui, ainda no primeiro capítulo, que nos levam a entender que Timóteo era bastante jovem ainda, talvez 30 anos. Atos 16, talvez 15 anos. 15 anos depois, 30 anos agora. E Timóteo tinha uma personalidade bastante tímida. Por isso, no versículo 7 do capítulo 1, Paulo diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E Paulo está lembrando no versículo 6, reavives o dom de Deus, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo segue, a partir do capítulo 2, fazendo várias orientações, admoestações a Timóteo. Os irmãos podem confirmar no capítulo 2, versículo 1, ele diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Transmite a homens fiéis aquilo que recebestes. Versículo 3, participa dos meus sofrimentos. Versículo 7, pondera o que acabo de dizer. Versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo. Versículo 14, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Versículo 15, tão conhecido por todos nós, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 16, evita igualmente os falatórios inúteis. Todas essas informações são muito importantes porque são os últimos registros de Paulo, é a sua preocupação, porque ele sabe que o seu fim está chegando. E ele reconhece nessa próxima carta, nessa mesma carta, de que ele combateu o bom combate. E agora a sua vida está sendo oferecida como oferta de libação. Chegou o fim. Então ele está escrevendo com toda a sua força, relembrando Timóteo de várias circunstâncias importantes. Versículo 22, ainda do capítulo 2, foge outro sim das paixões da mocidade. Versículo 23, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ele vai dizer que o servo do Senhor tem que ser apto para repreender com mansidão. Aí chega o capítulo 3, aonde está o nosso texto. Então Paulo começa a narrar algo interessantíssimo. Ele diz assim no versículo 1 do capítulo 3, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos. E ele vai descrevendo uma série de circunstâncias terríveis. Versículo 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Versículo 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Paulo encerra, antes de chegar no nosso texto, falando de que ele sofrera muitas coisas e o Senhor de todas elas o livrara. Então, o último versículo, antes da perícope que lemos aqui, versículo 14 do capítulo 3, Paulo diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí entra o nosso texto. Tu, porém, permanece. Dito todas essas coisas, queridos irmãos, eu os convido a receberem a palavra de Deus nesta noite, sob o seguinte tema: enfrentando dias difíceis. Enfrentando dias difíceis. Paulo narrou aqui, a partir do capítulo 3, que aqueles dias, ele diz, sabe porém isso, que nos últimos dias, os últimos dias são agora? Não, os últimos dias, segundo o testemunho da Santa Bíblia, eles começam com a encarnação do Filho de Deus. E ele perdura até o retorno do Filho de Deus em glória. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo vem de forma plena sobre a igreja, o apóstolo Pedro levanta-se com autoridade e diz, assim como diz a profecia de Joel, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então é um testemunho claro de que estamos nos últimos dias há 2000 anos. Agora Paulo está indo para a casa celestial, e ele escreve essa maravilhosa carta, dizendo como Timóteo deve enfrentar os últimos dias, os maus dias, os dias difíceis. Então a nossa primeira lição
encontra-se nos versículos 14 e 15 do capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A nossa lição aqui é permanecendo na palavra de Deus. Depois que Paulo narra todas as dificuldades daqueles dias e dos nossos dias, que os homens são maus, são ímpios, irão de mal a pior, ele diz: tu, porém, permanece. É interessante notarmos que esta característica de usar a segunda pessoa do singular é peculiar à Escritura Sagrada e a nós, ao povo de Deus, porque esta é a forma que o Senhor utiliza para iniciar a revelação escrita. Quando Deus tira o seu povo do Egito e dá a sua santa lei por intermédio de Moisés, ele dá os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, e é característica da lei de Deus o tu. Tu não terás outros deuses, tu não matarás, tu não adulterarás, tu. Isto, meus irmãos, é peculiar à palavra de Deus. Todos os códigos legais do Antigo Oriente Próximo, ou seja, da Antiguidade, nenhum deles utiliza-se deste recurso. Então vem a lei de Deus e diz tu. Sabe o que isso significa? Que Deus estava falando com cada pessoa de Israel. Tu não farás isso. Tu não farás aquilo, tu não farás aquilo outro. Agora o apóstolo Paulo está usando da mesma estrutura para orientar o pastor Timóteo. E como a palavra de Deus é para toda a igreja, para orientar a igreja presbiteriana Betel de Vila Malha nesta noite. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. A ideia aqui rápida é: enquanto todos vão de mal a pior, enquanto os homens vão, tu permanece. É interessante notar que realmente os tempos mudaram. Realmente as coisas são diferentes hoje. A tecnologia, a forma como as pessoas pensam, a forma de se locomover, tudo mudou. Os costumes também têm sido mudados. Essa semana, assistindo a um filme em casa, eu chamei a atenção de minha esposa, porque naquele filme, em todas as vezes que aparecia um jovem casal caminhando na rua, e foram várias tomadas de cenas deles caminhando na rua, me chamou a atenção e eu fiquei incomodado com o fato de que em todas as cenas, o rapaz, o homem, estava do lado de dentro da calçada, e a moça do lado de fora. Ora, a sabedoria popular sabe muito bem que isso não deve ser assim. O rapaz, o jovem, o cavalheiro deve estar do lado de fora, protegendo a dama. Mas as coisas mudaram. As coisas estão invertidas. Há poucos dias nós escutamos aqui mesmo, na cidade de São Paulo, um pastor, conhecido pastor, falando que a Bíblia deveria ser atualizada. Aquilo trouxe choque, muitas pessoas começaram a debater. O que esse pastor não sabe ou não for ali informado é que essa tentativa já aconteceu. E ela está registrada na Bíblia Sagrada. Em Gênesis, quando Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto proibido, aparece a serpente e diz: não foi assim que ele falou. Porque o dia que comeres, sereis como deuses. Ou seja, um tipo de atualização. Estava dizendo, não, Deus não falou isso, Ele não quis dizer isso. E nós sabemos qual foi a consequência de fugir daquilo que Deus dissera. A humanidade toda caiu em Adão. A morte entrou no mundo. O pecado, a morte. O sofrimento, as lágrimas, as tristezas. Tudo por quê? Porque o homem não permanecera na palavra de Deus. O homem foi atrás da atualização.
Ele foi atrás da novidade. E por isso ele sofreu, e todos nós sofremos até hoje. Enquanto todos vão de mal a pior, a palavra de Deus é: tu permanece. Permanece no quê? Naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. A segunda sentença aqui, de que foste inteirado, literalmente é: daquilo que fostes feito crer. Está falando de fé. Ele aprendeu o evangelho, e a obra de Deus agiu na sua vida, então ele veio a crer. É uma forma passiva aqui. Ou seja, Timóteo cria na palavra, naquilo que ele aprendeu, porque o Espírito de Deus abriu o seu coração um dia. Então ele creu no evangelho. Isso nos ensina que a fé não é algo natural a nós. Você não exerce simplesmente a fé porque você a tem. Quando eu quiser eu vou exercer a fé. Não. A fé é um dom de Deus. Em Atos 16, Paulo está pregando, nesta segunda viagem, e a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia. Então ela creu. Timóteo creu porque o Senhor o conduziu a crer. É isso que Paulo está dizendo: permanece naquilo que aprendestes e aquilo que fostes feito crer. E agora ele avança, sabendo de quem o aprendeste. Este quem aqui é muito interessante, porque em língua grega ele é plural. Então Paulo está dizendo: você aprendeu de mim, você é meu discípulo, você viajou comigo, mas a sua formação foi muito importante. No início da carta, na ação de graças, que Paulo inicia orando e agradecendo a Deus, ele diz que eu lembro das tuas lágrimas e da tua fé que antes habitara em tua mãe, reuniste na tua avó Lóide. Timóteo era um jovem, filho de uma judia convertida e de um pai grego. Então, para seguir viagem, Paulo teve que circuncidá-lo, por causa que eles iriam entrar nas sinagogas e Paulo não queria ter nenhum tipo de problema. Ele queria que Timóteo tivesse acesso, aprendesse, andasse com ele. Então este quem aqui significa: você foi ensinado na sua casa, a palavra de Deus, os antigos escritos, e você aprendeu de mim. Permanece nisto, Timóteo, na verdade, porque você sabe de quem o aprendeste. Sendo assim, para enfrentar dias difíceis, você deve fazer o contrário daquilo que o mundo perdido tem feito. Se bons costumes não devem ser abandonados, quanto mais a palavra de Deus. Aos pais presentes, aqueles que nos assistem pela internet também, vocês precisam ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, a partir do exato momento em que eles nascerem. A ideia aqui, e nós vamos avançar aqui no versículo 15, é que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Este desde a infância, Paulo está dizendo assim, desde bebezinho. Literalmente é um bebê. A ideia é, ele nasceu e ele já começou a ser exposto à palavra, ao Antigo Testamento, porque a sua casa era a casa de crentes. Então você que tem filhos, você precisa ensinar a palavra de Deus para as suas crianças. Façam culto doméstico. Como? Façam culto doméstico pelo menos uma vez a semana. Separe um dia, este dia nós vamos cultuar a Deus. Como? Cultuando, abrindo a palavra, lendo as escrituras, expondo as escrituras, cantando uma canção, fazendo uma oração de gratidão, uma oração de confissão de pecados. Mesmo que seja antes de dormir, leia a Bíblia para os seus filhos. Não negligenciem os seus deveres como primeiros mestres dos seus filhos. Foi assim que Timóteo aprendeu, da sua avó e da sua mãe, e depois com Paulo. Não esperem que os seus filhos amem a palavra de Deus, se eles nunca observam vocês com a Bíblia, gastando tempo com a palavra de Deus. Aos filhos presentes, vocês precisam sempre se lembrar, sempre precisa estar na memória de vocês,
do ensino que receberam e de quem receberam. Lembrem-se dos pais de vocês, dos pastores, dos mestres de vocês que dedicaram a sua vida a ensinar-lhes. Não cedam ao ensino de qualquer professor universitário que não tenha compromisso com a palavra de Deus. Honrem em suas memórias a vida dos seus ensinadores. Nós vimos então que a primeira lição para enfrentarmos dias difíceis é permanecer na palavra de Deus. Permanecendo na palavra de Deus. Esta é a primeira ordem do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo era um homem que aqui fora inspirado para escrever. E se ele é inspirado, ele tem autoridade divina para dizer: tu, porém, permanece. Tudo está indo de mal a pior, mas tu permanece. A Bíblia está falando com cada um dos irmãos aqui nesta noite. Bem, tendo dito essas coisas, passemos agora à segunda lição. Ela encontra-se no versículo 16 e 17, leiamos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Enquanto a primeira lição nos ensina como enfrentar os dias difíceis, a segunda lição vai nos ensinar por que devemos fazer o como. Ou melhor, por que a Bíblia é digna de tanta confiança e de permanência da nossa vida? É porque ela não é como qualquer palavra. Ela não é como os escritos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, dos mais modernos que orientaram o pensamento pós-moderno, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, homens que morreram, que refizeram seus escritos até a última hora, que disseram: não, eu estava enganado, não é isso, agora é isso. A palavra de Deus não é como a palavra destes homens. A palavra de Deus, como vimos aqui durante a liturgia do nosso santo culto a Deus, ela é divinamente inspirada. Santos homens escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ela não foi de particular elucidação. Ou seja, Pedro não disse: agora eu vou escrever uma palavra para a igreja. Não, Deus o inspirou, o capacitou a fazê-lo. A Bíblia não pode falhar, como nós lemos aqui. Ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Ela fará aquilo que eu desejei. A palavra de Deus é digna de total confiança. E a segunda lição, então, tem este título: sabendo o que é a palavra de Deus. Se a primeira lição é permanecendo na palavra, a segunda lição é sabendo o que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é uma palavra comum, uma palavra que passa. Diz a Bíblia, toda a Escritura é inspirada. Ela é inspirada por Deus. E o que isso significa? Literalmente, significa que a palavra de Deus que temos diante de nós, ela sai de dentro de Deus. Ela foi soprada por Deus. É como se Deus estivesse respirando, essa é a ideia do texto grego, e soprando. Então, temos a palavra. Quando nós observamos essa figura que Paulo nos mostra aqui no texto sagrado, nós nos lembramos de duas coisas. A primeira delas está lá no princípio, quando Deus criou o homem. Nós sabemos que Ele o fez do pó da terra. Ele fez o homem do pó da terra. E até então o homem não tinha vida, mas a Bíblia diz que então Deus soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a existir a partir do sopro de Deus, daquilo que sai de Deus. A mesma ideia aqui. A segunda informação que nos vem à memória é a forma maravilhosa como a Bíblia foi registrada e preservada até nós. Nós cremos que os 39 livros do Antigo Testamento são a palavra de Deus, do Antigo Testamento. E por que cremos assim? Porque quando o Senhor Jesus estava na terra, bem como no momento que Ele chama os seus apóstolos, estes eram os livros tidos como inspirados por Deus.
Se nós olharmos a Bíblia Católica Romana, nós observaremos que no Antigo Testamento existem 7 livros a mais. E por quê? Bem, em primeiro lugar, porque estes livros foram escritos naquele período chamado período de silêncio. Algumas Bíblias mais antigas pode ser observado isso. Se você olhar no final do livro de Malaquias, até o início do Evangelho de Mateus, há algumas páginas em branco. Isso significa um período de mais ou menos 400 anos, em que Deus não falou. E isso é atestado pelos pais da igreja, isso é atestado pelo historiador Flávio Joséfo, em suas obras. Isso é atestado até mesmo pela tradição rabínica, dizendo que neste período Deus não falou. E esses livros então surgiram neste período. Outro fato interessante, esses livros não foram escritos em língua hebraica, a língua escolhida primeiramente por Deus para revelar a sua palavra. E a igreja não aceitou esses livros. Então nós não os temos como inspirados, mas sim os 69 que temos aqui. Os 39, perdão. São 66 ao todo, porque falta agora o cânon do Novo Testamento. São mais 27 livros. E esses livros foram escritos por homens chamados pelo próprio Cristo. E essa palavra chegou até nós, foi preservada até nós. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E o Senhor zelou por ela. Por isso ela é digna de toda a nossa confiança. É interessante notar que toda a Bíblia, os 66 livros, eles foram escritos em um período de 1500 anos. Por quase 40 autores, que na sua maioria não eram contemporâneos. E nenhum deles se contradizem em tempo algum. Mas esses 7 livros, que não fazem parte do nosso cânon, eles contradizem o ensino de toda a Escritura. Eles apoiam o suicídio, eles apoiam a mentira, eles apoiam a feitiçaria. Por isso eles não podem ser palavra de Deus. É por isso que nós devemos reconhecer a palavra, saber o que é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus. Ela não é um livro comum. E estando ancorados nesta palavra, firmados nela, permanecendo nela, sabendo o que ela é, nós teremos todas as condições de enfrentar os dias difíceis, por piores que eles sejam, por mais terrível que esteja a terra. Paulo disse antes do nosso texto que os homens iriam de mal a pior. Nós não devemos acalentar em nosso coração dias melhores no sentido de que, olha, a terra vai virar um paraíso agora, do nada. Não vai. Cristo voltará em glória, julgará o iníquo. Diz a Escritura que ele vai destruir o anticristo, o homem mau, com o sopro de sua boca. Julgará vivos e mortos. Então virá o fim. As coisas irão piorar. Nós devemos trabalhar, viver, confiar na palavra, mas a nossa esperança não deve estar aqui, deve estar no Senhor, na palavra do Senhor. Não podemos esmorecer, indo atrás de toda a mudança. Aqueles que mudam o tempo inteiro são aqueles que dizem, os tempos são outros. Cada um tem a sua verdade. Todo tipo de amor é válido. O que importa é ser feliz. Viva a sua vida intensamente, mas não permanecem na palavra. O argumento final, e eu estou encerrando, é que se Deus não muda, e a Escritura diz que nele não há mudança e nem sombra de variação, logo a palavra dele também não muda. É interessante notarmos que no povo de Deus antigo, durante este período maravilhoso de revelação, quando passa os 40 anos,
que o povo estivera no deserto, antes de entrar na terra prometida. Deus levanta Josué depois da morte de Moisés. E quando abrimos o livro de Josué, a palavra de Deus para ele é assim: olha, você vai enfrentar os desafios, você vai enfrentar as lutas, as guerras que eu ordenei que o meu povo enfrentasse. E Josué já estava diante de duas grandes cidades para serem derrotadas, Jericó e Ai. Vocês conhecem a história de Jericó, ela caiu. Mas o que Deus disse para ele? O Senhor Deus disse para Josué: somente ser forte e corajoso. Para enfrentar as dificuldades, seja forte e corajoso. A palavra de Deus para nós hoje não é simplesmente que sejamos fortes e corajosos. Nós devemos ser, obviamente. Mas a palavra de Deus para nós hoje é que devemos permanecer. Sabe por quê? Preste atenção aqui. Porque a vida do cristão, e nós somos muito privilegiados porque temos toda a palavra de Deus registrada. Esqueça, Deus não vai revelar mais nada da sua palavra. Aqui está registrada a sua palavra, e ele atesta isso no livro do Apocalipse. Ele diz: se alguém acrescentar algo a mais, ou retirar algo deste sagrado livro, as maldições prescritas nele virão sobre essa pessoa. Então o próprio Deus está dizendo que não há possibilidade de novas revelações. Nós então somos muito privilegiados, porque temos a palavra inspirada, toda ela, toda a Escritura. Sabe por quê? Que nós não devemos simplesmente ser fortes e corajosos, mas sim permanecer. Porque a fé do povo de Deus, da igreja, não deve estar fundamentada naquilo simplesmente que Deus vai fazer, mas naquilo que Deus já fez. É por isso que devemos permanecer. Com certeza Ele fará, porque Ele já fez. E agora Ele nos diz: permaneçam e saibam o que é a minha palavra. Sendo assim, irmãos, vocês têm um local seguro, onde colocar toda a sua confiança, a palavra de Deus. Confie na Bíblia, confie na palavra de Deus, confie que ela é inerrante e não pode falhar. Cristo disse: a Escritura não pode falhar. O pecado tem roubado a sua vida, mas a palavra de Deus, soprada por Deus, é capaz de dar-lhe a vida novamente. E Paulo diz isso claramente: Ele vos deu vida estando vocês mortos em vossos delitos e pecados. O mundo é cheio de tristezas e mazelas. As dores são uma realidade nesta existência, mas a palavra de Deus garante que isso um dia passará. E o próprio Senhor enxugará de seus olhos toda a lágrima. Confie na palavra. O Senhor sabe o que está fazendo. Diante das verdades aprendidas aqui nesta noite, faça um propósito com Deus. Doe Bíblias, adquira Bíblias para doar a palavra de Deus, para entregar a palavra de Deus. Simonton, o plantador da nossa igreja, ao chegar ao Brasil, ele dedica-se à imprensa, a estudar a língua, e o que ele queria fazer? Distribuir literatura evangélica. Porque quando você dá uma Bíblia para alguém, você está dando a vida para o morto. E se ele for um eleito de Deus e tiver contato com a vida, o toque de vida o trará a vida. Dê a Bíblia. Quando possível, ensine-a. Pregue a palavra. Faça um compromisso. Se você passa muitas vezes por pedágios, tenha sempre alguma Bíblia ali. Olha, eu vou passar 2 vezes por pedágios, então tenha 2 Bíblias. Você entrega para a pessoa rapidamente. É a palavra de Deus. Faça um propósito com Deus. Encerro falando mais uma vez aos queridos pais, porque a palavra que lemos aqui, a Timóteo, foi ensinada pela sua mãe e pela sua avó. E a Escritura diz que ela é capaz de torná-lo sábio, preparado, perfeito, apto para a justiça, para a retidão, para todas as coisas, conforme diz o texto. Ou seja, verdadeiramente sábio para a vida. Então, aos queridos pais, não pensem
que o melhor para o filho de vocês é simplesmente proporcionar-lhes a faculdade mais excelente, ou a possibilidade de viver em um país de primeiro mundo. Se puderem fazerem isso, façam. Mas nunca esqueçam de que a forma mais bela de vocês garantirem a vida e a verdadeira felicidade dos seus filhos é ensinando para eles o valor e a primazia da palavra inspirada de Deus. Preocupem-se com isso. Não negligenciem a tarefa de vocês, que é de serem os primeiros mestres dos seus filhos. Concluímos dizendo que vimos neste sermão que para enfrentar dias difíceis nós devemos permanecer na palavra de Deus, sabendo o que ela é. Que os homens continuem sendo maus e indo de mal a pior. Nós permanecemos na palavra, permaneceremos na palavra. Que o Senhor Deus em Cristo Jesus muitos abençoe. Amém.